E aí pessoal, muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E agora nós vamos estar iniciando o terceiro tutorial da série Player de áudio, ok? Onde agora nós vamos estar trabalhando a lista de músicas que a gente fez, né, a princípio na mesma página, né? Essa aqui é o arquivo Player Aula. E aqui vocês podem estar vendo aqui, vou descer aqui um pouquinho, a lista de músicas, né? E junto com a lista de músicas também tem a lista de dados dos outros objetos, né? Da imagem, do nome do artista e da música, né? Conforme a gente vê aqui. A imagem, nome do artista, né? No caso aqui está cantor 1, cantor música, no caso aqui música 1, né? Então esses dados todos estão inclusos nessa lista que vem aqui, que atualmente está dentro da página. Bem, não é recomendável fazer uma lista que fique dentro da própria página do código. Por quê? Uma que você não vai ter uma lista tão pequena assim, né? Eu tenho uma lista de 4 músicas. Se você quer um player de áudio, obviamente você vai ter uma lista muito maior. Tá? Eu falo assim de 50, 100 músicas, sei lá, de repente até mais. E outra situação é que você vai, tipo assim, vai embolar seu código, tá? Criando essa lista. Então não é recomendável. É recomendável ter um arquivo específico para receber essa lista. E por causa dessa questão da lista ser uma coisa grande, também não é recomendável a gente fazer essa lista de forma, vamos dizer assim, braçal, né? Essa lista ela vai, tipo assim, eu vou colocar os nomes aqui de acordo com o que eu tenho. O ideal é que seja feita uma consulta no banco de dados, essas informações estejam no banco de dados e, dinamicamente falando, você vai passar isso para o seu arquivo, né? E ele vai fazer a leitura desses dados importando para cada objeto. Então aí que vai entrar agora o PHP. A gente vai fazer a lista, a consulta ao banco de dados, tá? Transformar no caso aí essa lista que vai vir dentro do PHP, né, por fazer menção ao banco, né, vai vir no PHP, passar isso para os arrays JavaScript, tá? E aí então ele vai tocar as músicas aqui de acordo com o que ele buscar lá, de acordo com essa consulta que o PHP vai fazer. Para esse tutorial, tá? Essa parte do tutorial nosso, eu vou dividir em 3 fases esse assunto, tá? Não por causa de questão de dificuldade, até porque é bem simples, mas é para a gente ficar bem atento a todos os detalhes. Então, eu vou fazer tutoriais menores dentro desse assunto aí que a gente vai estar fazendo, né? Da lista dinâmica, tá? Porém, a ideia é fixar melhor os detalhes, tá ok? Então, vamos lá. Eu criei um arquivo PHP aqui, chamado consulta, ele está sem nada. Você pode ver que é somente PHP, tá ok? E aqui o que acontece? Eu vou até copiar isso aqui, tá? Vou copiar, vou comentar isso aqui, tá? Por hora eu não vou apagar, tá? Beleza, está comentado. Aqui em cima eu vou fazer o seguinte, aqui dentro do buddy ainda, tá? É importante que essa posição seja dentro do buddy, depois eu explico por quê. Vou colocar as tags PHP, tá? Vou colocar um include aqui. Include, no caso eu criei o arquivo chamado consulta.php. Então eu vou colocar consulta.php. Como está na mesma pasta, tá? Então não preciso colocar o caminho aqui, é só colocar o nome do arquivo. Se você colocar esse arquivo dentro de uma subpasta, então é importante que você determine corretamente o caminho, tá ok? Então vamos lá. Aí eu coloquei o include aqui, consulta.php. Comentei no caso aqui, os arrays, né? Se eu salvar isso aqui agora e vier para cá, ó, você pode ver que a página estava sendo lida, agora vai perder todos os dados, quer ver? Acabou que não perdeu, deixa eu ver se eu salvei o negócio aqui direito. Vamos ver agora. Bom, vendo agora, beleza.
Sumiu tudo. O que acontece? Essas variáveis aqui, elas agora não estão recebendo nada, tá tudo comentado, né? Nem foram criados, na verdade, esses arrays, né? Então, o que acontece? Os objetos, né, áudio, os spans, né, a imagem e tal, ninguém recebeu dado nenhum. Então não tem nada tocando, né? Não tem nada para aparecer, não tem nome nenhum. Beleza, então agora nós vamos vir aqui para o arquivo consulta, tá? Eu vou fazer o seguinte, acho que eu já tinha até chegado a copiar, esqueci. Então estou copiando isso aqui e agora eu vou fazer um esquema aqui. Na verdade, eu coloquei dentro do PHP, mas aqui não vai ficar dentro do PHP não. Vou explicar como que a gente vai fazer isso. Bom, primeira coisa a explicar é o seguinte, lembrando a estrutura array, tá? Um array, independente se ele é JavaScript ou se ele é PHP, o que acontece? Ele igual, por exemplo, dentro do JavaScript, ele fica dentro de colchetes, né? O array ele é criado assim, var. Pensa aqui no JavaScript agora, ok? Vou chamar de array mesmo, só para a gente ter uma ideia, tá? Aí recebe, né? Então eu tenho o conteúdo dentro de aspas, tá? E esse conteúdo fica separado dos outros conteúdos por vírgulas. Então, um array JavaScript ele é feito assim, ok? Então, o que acontece? Aqui dentro vai ficar o conteúdo, tá? O conteúdo tem acento, mas estou tirando aqui para digitar mais rápido, ok? Então, o que acontece? Esses conteúdos eles ficam delimitados dentro das aspas, sejam simples ou duplas, tá? Não tem problema. E eles ficam separados os níveis pela vírgula. E o que acontece? Os níveis começam a contar. Lembra que a gente falou lá atrás, lá, né? Pelo 0, pelo 1, pelo 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, se você quer o primeiro conteúdo, você tem que apontar o nível 0, tá? Não o nível 1. O nível 1 já é segundo conteúdo, tá? Então, o que acontece? Nível é diferente da posição na lista, né? Se eu fosse contar a posição na lista, eu ia falar 1, 2, 3, correto? Mas se eu for falar de nível, então eu falo 0, 1, 2, 3. Né? Aqui, eu, por exemplo, eu tenho 4 conteúdos, mas meu número máximo de nível é 3. Tá? Isso porque o nível 0 conta. Então, eu estou explicando bem isso aqui para a gente não se confundir aqui agora, ok? Então, o que acontece? Existe um jeito muito simples de criar um array JavaScript a partir do PHP. Então, para isso, eu não vou nem fazer muito esforço, não. Vou recortar o conteúdo de cada array que eu copiei lá do JavaScript. Recortei, tá? Por isso que eu falei que eu não ia nem tirar isso daqui. Estou colocando aqui, vou fazer o seguinte, o mesmo nome da array JavaScript, tá? Mesmo nome da array JavaScript, vou criar uma variável comum, tá? PHP. Então, áudio recebe. Bom, estou colando aqui, tá? Mas aqui não está pronto não. Observem que estão aqui as aspas simples separadas por vírgula, né? Cada conteúdo separado por vírgula, tá bom? E vai entrar numa variável simples, ela não é uma variável array. O que isso aqui é para o PHP? Isso aqui é uma string, tá? Isso aqui não são níveis, isso aqui para o PHP é uma string. Eu estou colocando agora a variável, as aspas duplas aqui, que ele vai ter isso aqui para você ter uma ideia como se fosse uma frase. Você pode imaginar como se isso aqui fosse uma frase que tem palavras que tem aspas, só isso, entendeu? Pro PHP é só isso, tá ok? Então o que acontece? Quando eu entrar com essa variável aqui, lá dentro do JavaScript, ele não vai ler essas aspas, né? Porque essa aspa aqui só delimita o conteúdo que está entrando para a variável. Ele vai ler as aspas internas aqui, que no caso são aspas simples. Um detalhe importante, se você usa aspa dupla, tá, nas bordas, vamos dizer assim, né, para limitar o conteúdo da variável, e dentro desse
desse conteúdo você vai usar outras aspas, então você vai ter que usar aspas simples. Ou vice-versa, no caso, se eu estivesse usando aspas simples aqui para limitar o conteúdo da variável, aqui dentro eu teria que usar aspas duplas, tá ok? Isso é importantíssimo, porque senão ele não vai interpretar o código, ele vai abrir, fechar, vai dar erro, tá ok? Então, coloquei aqui a variável, tá? Com o mesmo nome do array JavaScript, tá? Abri o conteúdo dessa variável, tá? Que está aqui entre aspas duplas, ok? E dentro desse conteúdo estou colocando o conteúdo que era JavaScript, que era a lista JavaScript, separado direitinho pelas aspas, pelas vírgulas, ok? Então vamos fazer isso com o restante das variáveis. Vou colocar aí mg música, tá? A próxima variável é nome, né? E a próxima variável é música. Tá, ele está me dando um erro aqui, mas é por causa que o código, que as linhas de comando ali não estão fechadas, né? Música, ok. Vamos lá. Então agora já está tudo recebe aqui. Colocar as aspas simples. Dentro não esqueça de fechar, concluir cada linha com ponto e vírgula, tá ok? Ó, eu estou concluindo com ponto e vírgula, aspas duplas, ponto e vírgula. E agora só o que eu tenho que fazer é copiar o que está no interior do colchete aqui do JavaScript. Também, copiar não, na verdade vou mover, né? Estou tirando aqui. E ainda vou usar essa instrução que está ali para a gente ganhar tempo, né? Vocês vão entender aqui bem o porquê disso. Ok, as variáveis foram criadas com o conteúdo JavaScript. Agora, como que eu vou fazer para passar essa instrução que está aqui, que é PHP, para dentro do que é JavaScript? Bom, é bastante simples. Vou colocar um echo, ok? Script language igual JavaScript, ok? Um detalhe aqui que está errado, isso. Não vou fechar aspas, eu abri aspas dupla aqui, não vou fechar. Ela vai passar isso tudo aqui, toda essa instrução. E aqui embaixo, tá? Eu vou fechar a tag JavaScript, né? Script, ok? Fechei com aspa dupla. Então, meu eco está sendo fechado aqui, tá? Isso tudo aqui faz parte do eco, tá ok? Agora a gente vai criar uma pequena diferençazinha, porque eu vou abrir e fechar esse eco para colocar as variáveis PHP. Então, tudo isso aqui é JavaScript, ok? Tudo isso aqui é JavaScript. Agora mesmo estando dentro do PHP, eu abri as tags JavaScript, tá? E aqui dentro eu criei um conteúdo todo JavaScript. Isso aqui não é PHP. Mas o JavaScript não lê PHP. Então o que eu vou fazer? Como eu ainda estou dentro do PHP, aqui, né? Toda essa instrução aqui, apesar de aqui ser JavaScript, mas eu estou dentro das tags PHP, então eu posso mesclar isso aqui da seguinte forma. Vou colocar aspa dupla aqui, onde eu passei a fechar o meu eco aqui. Vou dar um espaçozinho, ponto, ponto, e coloquei aspas aqui de novo. Tá, vou explicar o que eu fiz aqui. O ponto é o sinal de concatenação do PHP, como se fosse o mais lá no JavaScript, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu abri a instrução JavaScript, tá? Com o echo, tá? O echo ele vai rodar essa instrução JavaScript, né? Aqui eu interrompi a instrução JavaScript e estou colocando a variável áudio. Então ele vai mesclar essa instrução como se fosse uma instrução só. Ao invés de serem duas linguagens, seria como se fosse uma só. Entende? Então tudo que está na variável áudio aqui, ela vai entrar no array JavaScript aqui. Tá? Da mesma forma agora eu vou fazer nos outros. Lembre-se que é o seguinte, se eu usei aspa dupla aqui, essas aspas têm que ser duplas também. Tá? Porque essas aspas fazem referência aqui. O que eu fiz aqui? Aqui eu abri, aqui eu fechei. Aqui eu abri de novo,
Aqui eu estou fechando. Só que essa instrução aqui de abrir e fechar aqui, ela vai repetir nas 4 variáveis. Então vai ser na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Então eu vou ter que abrir e fechar várias vezes, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Beleza. E agora é só copiar, tá? As variáveis aqui para dentro, de acordo uma, né, relacionada com a outra, ok? Porque senão os dados lá no nosso player vão ficar trocados. Você pode estar pedindo a imagem da música e ao invés da imagem aparecer o nome lá. Ok, só salvar. Então agora eu vou voltar lá para o browser. Vocês observem que está sem nada aqui, né? Ah, um detalhe importante antes ainda de rodar. Eu tinha incluído aqui esse arquivo de consulta, tá ok? Aqui a gente comentou, fizemos o teste e vimos que não recebeu nada, ou seja, essa instrução aqui agora já não serve. Eu posso até vir aqui e apagar, tá? Essa lista. Então essa lista já não existe mais no arquivo central aqui, vamos dizer, né? O player de áudio, né? Estou salvando aqui, beleza. E o que acontece? Quando ele incluiu essa página aqui, esse arquivo, ele importou essas instruções. Então, esses arrays, eles estão sendo chamados aqui, né? Incluindo dentro dos objetos aqui, ó, áudio, img, música e tal. Então, ele vai considerar como se esse arquivo aqui, essas instruções, estivessem sendo executadas aqui mesmo na página. Até porque estão, né? Porque ela está sendo inclusa aqui através dessa instrução PHP, ok? Então, já salvei a página consulta, o arquivo consulta, salvei o player áudio e agora vamos tentar rodar isso aqui. Dá um play aqui, agora já apareceu a imagem, né? Tá aí, ó. Você pode ver que todas as instruções foram lidas, né? Todos os arquivos foram importados, ok? Então, essa lista agora ela funciona normalmente aqui, tá? Nós aprendemos aqui hoje, então, como criar a variável tipo array JavaScript a partir da variável PHP, a variável comum no caso, né? Eu poderia transformar um array PHP em um array JavaScript? Pode. Nesse caso desse exemplo aqui, a lista já estava pronta, ela não foi dinâmica ainda, né? Mas no próximo tutorial eu vou mostrar isso da parte dinâmica mesmo, né? Você transformando, no caso aí seria um array mesmo, em um array PHP em um array JavaScript, tá? Mas por hora eu queria que você entendesse o básico aqui, que é o seguinte: como que uma variável comum PHP pode construir, tá, um array JavaScript, tá ok? Então nos próximos tutoriais, ainda vendo essa parte da lista dinâmica, a gente vai estar vendo como fazer isso aí. Tá? O próximo, na verdade, a gente vai entrar no arquivo de conexão PHP, tá? Que nós, a partir da versão 7 do PHP, a gente trabalha com MySQLi. Então, você que está acostumado com o PHP mais antigo, na versão aí, por exemplo, 5.6, ou de repente até anterior, você vai perceber que existe uma diferença na query para fazer a conexão e até mesmo a consulta, né? Então a gente vai trabalhar isso aí. É bem simples também, não tem nada demais, só que muda algumas coisinhas que, se você não mudar, se você não souber, ela não vai funcionar no PHP 7 em diante, tá ok? Então é importante você estar sabendo. Por hora, ficamos aqui mesmo e até o próximo tutorial, se Deus quiser. Um abraço, fique com Deus.